Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou Luiz Espanha, só que no Nubank me chama de Espanha. E coincidentemente eu trabalho no Nubank também, nesse meetup, tipo, roubado e tal. E eu vou falar sobre a experiência que a gente está tendo usando o Finagle aqui no Nubank. Só para ter uma noção assim, alguém usa o Finagle já? Beleza, então tira a pressão de se eu falar besteira, ninguém vai saber também que eu falei. Eu vou falar, então beleza. Bom, só para vocês terem uma noção também, a gente também não é super experiente em Finagle aqui no Nubank. A gente está usando, faz mais ou menos 5 meses que a gente está desenvolvendo, usando o Finagle, e um projeto que faz 3 semanas que ele está em produção. A gente está realmente vendo como é que se comporta. Então, é o tempo, 5 meses, e acontece muita coisa no mundo de computação, mas também... E agora eu vou te dar um pouco do contexto, assim, de por que a gente chegou no Finagle aqui no Nubank. Bom, a gente começou um projeto que a gente tinha que integrar com esse partner aqui, que o Rumel resolveu gravar, então eu não posso revelar, porque é um projeto meio secreto do Nubank e tal. Mas é um partner aqui, whatever, que ele fala TCP num protocolo bizarro que eu chamei de Nunu aqui, que foi, tipo, essa palestra do... Tipo, a gente emendou as duas palestras porque justamente a gente teve que escrever um parser para encodar e decodar esse protocolo Nunu aí, entendeu? Então foi daí que saiu essas duas palestras, tipo, e é uma coisa bacana assim do Scala, tipo, eu não tenho muita experiência com Scala. Aqui no Nubank a nossa principal linguagem de programação é Clojure, que talvez vocês saibam, mas tipo, a gente é bem aberto assim a trabalhar com a linguagem que melhor resolve o problema. Então, tipo, isso é um ponto bem positivo do Scala, que tanto o Finagle quanto o Scodec, eles resolveram o nosso problema de um jeito que o Clojure não tinha nenhuma ferramenta que fosse tão boa, né? Então, é um ponto positivo da linguagem. Ou pelo menos a gente não soubesse, a gente foi usar essas, né? Então, eu tinha esse partner e o primeiro serviço que a gente ia ter aqui do Nubank ia ser um router service. Qual que é a ideia desse cara? Esse cara que, tipo, eu tenho que ficar conectado aqui no partner, ele ia receber as mensagens e ele tem uma lógica lá que ele, tipo, isso daqui, eu chamei esse Muricy Service, que eu também não posso falar o que esse cara faz, mas aqui, tipo... mas aqui, tipo... Aqui é, tipo... Isso é legal, né? Tipo, Muricy porque aquele slogan famoso do Muricy, aqui é trabalho, esse cara é o cara que faz as coisas, entendeu? Então esse cara aqui tem uma porrada de instâncias dele, e esse router service ele tem que pegar, ele vai pegar um pedacinho dessa mensagem do Nunu e usando ela ele vai distribuir para conseguir, tipo, a gente ter uma parte de fazer aquele famoso sharding lá, né? E outra coisa também é que esse router service, a ideia é que ele é feito em Java, não sei se como a gente trabalha com diversas linguagens aqui, porque a ideia assim, ele é ser um serviço bem estável, a gente precisa mexer bem pouco nele, ou seja, fazer bem pouco deploy nesse cara. Já no Muricy Service, tipo, a gente vai estar fazendo deploy constantemente. Então, o que vai acontecer? Com ele, a gente consegue garantir que a gente vai fazer um deploy de uma nova versão do Muricy Service. A gente deixa lá as instâncias que estão rodando funcionando, faz deploy tipo, de novas instâncias com a nova versão. Quando a nova versão estiver no ar, vai lá e eu derrubo as outras, e esse cara sabe gerenciar isso para conseguir, tipo, não ter downtime, porque eu não posso ter downtime nesse contexto aqui, para integrar com esse partner, quanto menos downtime, melhor. Então essa é a ideia, tipo, se eu tivesse que fazer isso direto com o partner, que esse cara tivesse conectado direto com o partner, eu não tive a garantir isso, por isso que a gente botou esse cara aqui no meio, o Muricy Service, e tem uma parada aqui que é o Crypto Hardware Facade, que é um outro serviço, aqui no Nubank também, a gente, não sei quanto vocês estão acostumados, mas a gente usa a estrutura de microserviços. E esse cara é um cara que sabe falar com hardware, que cuida de criptografia, que também fala um protocolo bizarro em cima do TCP, que também a gente teve que fazer um parser usando o S-Codec. Então, a gente sentou, quando a gente foi começar esse projeto, e chegou nessa arquitetura que a gente achou que seria melhor assim, né? Daí, a gente estava numa reunião discutindo sobre isso, e tinha um cara que trabalha aqui no Nubank, Ferreira, que tipo... É o cara, tipo...
É um engenheiro que, tipo, todo mundo respeita bastante ele, que ele manja pra caramba. E daí ele falou assim, cara, eu acho que o Finagle vai ser muito bom para isso que vocês estão fazendo, porque a gente vai precisar de coisas tipo que nem back pressure, porque esse cara aqui, tipo, ele tem um limite que tipo de vezes que eu posso chamar ele. Eu também preciso, tipo, se acontecer algum problema, tal, eu preciso saber gerenciar, fazer o circuit breaker. E ele falou, o Finagle suporta isso. Mas daí, tipo, eu, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar no Finagle até esse momento. Eu falei, cara, fala mais sobre isso. Daí o Mestre dos Magos, ele sumiu. E pior que é baseado em fatos reais essa história. Deixou a bomba lá e a gente começou, né? Daí eu fui pesquisar sobre o Finagle, a primeira coisa que eu descobri é que ele é desenvolvido pelo pessoal do Twitter. Pode não parecer nada, mas é uma coisa bem legal que dá um respaldo pro projeto, eles usam isso em produção e tal, e tem tipo, frameworks que são legais também, mas não tem tanto respaldo, não estão em produção assim. O Twitter certamente ele vai ter bem mais carga do que esse serviço nosso. Então, tipo, se está aguentando o Twitter, vai servir para a gente, é um ponto positivo. Eu fui mais além. Bom, não precisa ler isso daqui, eu vou resumir o que está falando aqui, mas eu peguei assim, exatamente desse blog post do pessoal do Twitter o que motivou eles a fazerem o Finagle. E o que eles falaram é o seguinte, tipo, para você renderizar uma página do Twitter, seja qual for, você tem que interagir com vários serviços. Eles também usam arquitetura de microserviços, mas além disso tem que interagir com Redis, tem que interagir com Memcache, tem que interagir com banco de dados. Então, cada um fala um protocolo diferente, e se você tem um cenário que cada um tem um cliente diferente, porque, vou usar o Redis, então tem um cliente que vai falar com o Redis. Vou usar o MySQL, então tem um cliente que vai usar o MySQL. Então, o que vai acontecer? Num sistema distribuído, uma coisa que a gente sempre tem certeza é que vai acontecer problema, um cara vai cair, um cara vai ficar lento, e tipo, você quer evitar ao máximo que isso comece a derrubar os outros serviços. Então, você tem que fazer estratégias como Circuit Breaker, Back Pressure, entre outras. E se você tem vários clientes diferentes, vários servidores diferentes, você vai ter que implementar isso um para cada um. Então, é exatamente esse o problema que o pessoal do Twitter queria resolver, e é por isso que eles fizeram o Finagle. O Finagle, o que ele é? Ele é uma implementação de cliente-servidor genérica que pode ser usada por qualquer protocolo. Então, deixa eu ver se é nesse slide. Beleza, vamos seguir isso aqui. Então, o que acontece? Independente do protocolo, se você usar o Finagle, o pessoal do Twitter já implementou diversas features que são bem importantes para quando você usa coisas tipo client de TCP. Pool de conexão com throttling, que você precisaria fazer se você tivesse Redis, Memcache, teria que fazer um para cada um. Throttling é tipo, se tiver um cara tipo, te zoando, mandando uma hora de aquisição, ele tem a capacidade de cortar. Grosso modo é isso. Detecção de falhas, para identificar a lentidão com hosts, que é outro problema também. Ele já provê estratégias de failover, load balance, técnicas de back pressure e monitoração. Então, tipo, é uma coisa bem bacana. Você põe o Finagle lá, tipo, você faz um client MySQL com Finagle, você tem tudo isso. Se você usar um client que não seja o Finagle, o client que eles oferecem, por exemplo, você vai ter que implementar tudo isso provavelmente. E, para não te deixar na mão também, tipo, tá aqui, ó, implementei, agora os protocolos você cuida. O pessoal do Twitter, do Finagle, na verdade, já implementou diversos protocolos. Então, o Finagle já fala HTTP. Tem até um projeto que é bem famoso, que é o Finatra, que talvez vocês conheçam, que é meio usando isso. Já fala Redis, já fala Thrift, já fala MySQL e já fala Memcache. Tá? E se você for baixar lá no Finagle, você já vai ter todos esses protocolos. E como funciona o Finagle? Ele tem 3 primitivas básicas. A ideia dele é ser bem simples mesmo. Ele tem os features, o service e o feature, service e o filter. Que eu vou falar cada um agora. Feature todo mundo conhece esse conceito de feature, né? Tipo, a ideia do Finagle é ele ser assíncrono, então toda vez que você faz uma coisa assíncrona, ele te retorna um feature que você pode blocar e esperar a resposta, você pode, tipo, compor ele contra os features,
E você pode... Esqueci a terceira coisa lá. Aí você pode colocar callbacks também para escutar. Quando der sucesso, quando dá falha, você toma alguma providência. Então, esse é o filter. Tem o Scala já provê um objeto filter, mas o pessoal do Twitter fez um filter deles lá, que é pro Finagle. O service, ele vai receber uma request, que é a ideia desse client-servidor, e ele retorna um filter como response. Por isso que ele é assíncrono, a resposta vai sempre com um filter. E esse service ele é legal porque ele é usado tanto para implementar o client quanto para implementar o server. Daí, esse é um exemplo que espero que tudo fique relativamente mais claro. Então, aqui eu tenho a implementação de service, que eu falei. Então, esse aqui, no caso, é implementando o protocolo HTTP. Então, eu tenho aqui a request e a response, HTTP request, HTTP response, que é um objeto. Daí, eu tenho aqui o apply, que eu recebo a request e eu faço... Tipo, no caso, eu estou respondendo, então eu estou fazendo um filter, e eu vou responder aqui, ok, 200, sem nada. Daí eu defino um address, daí aqui eu estou criando o server. Daí o Finagle já provê, tipo, server builder, server client, client builder e server builder. Daí eu dou um nome, falo qual é o codec que eu quero usar, no caso o HTTP, que eu falei que eles já provêm, falo qual que vai ser o address, build service, e é isso. Eu tenho um servidor HTTP rodando. O HTTP client, bem parecido, client builder, qual o codec que eu falo, hosts, build, pronto. Daí aqui eu montei uma request simples, que é só para um getzinho na barra, e daí tipo, aplico aqui o request no client e coloco um callback, quando não uses, eu vou dar o print na resposta que eu recebi, como é um futuro callback, e é isso. Tipo, basicamente, a implementação de um cliente, um servidor, é isso. Daí, tipo, isso daqui tipo, tem lá naquele mesmo post do Twitter lá que eu falei, que tem a definição lá, a motivação, na verdade, do Finagle, tem esse exemplinho. Daí, quando eu vi esse exemplinho, tipo, lembrei dos Mestres Magos de novo, assim, porque, tipo, não sei se vocês já pegaram o que eu quero falar, assim, mas, tipo, eu entendi assim por que o Finagle ia se encaixar perfeitamente, entendeu? Porque eu falei lá que a gente fala o protocolo no nu lá com aquele cara lá, que é o partner, que eu não posso falar quem é. Então, tipo, no caso, aquele cara é o server, então eu não preciso fazer server para aquele cara, eu preciso fazer um client para aquele cara. Daí, desse client aqui, o que eu preciso mudar para ter o nu? Eu preciso do no request, no response e um codec que sabe falar no nu, pronto, deu. Tem um client, sim, como é o HTTP. Então eu falei, nossa, tipo, bem bacana isso, né? Então, tipo, o objeto aqui, o nu, exatamente aquilo, o parser já ia me prover. Então, para implementar um protocolo no Finagle, a única coisa que eu vou precisar é fazer um codec que fala o nu, blá blá blá. Daí, é exatamente isso, que só para mostrar no codec aqui, no mensagem, blá blá blá. Daí, o que eu preciso fazer para implementar um codec? O Finagle ele é construído em cima do NET. Não sei quem que conhece o NET, já usou o NET. O NET ele é um projeto bem famoso na comunidade Java, para fazer a Sync.io. E então, isso daqui é o NET que oferece, que não é do Finagle, como o Finagle é em cima do NET, ele já ele usa isso aqui direto, ele não tentou fazer nada em cima, porque já era bom o suficiente. Então, isso aqui está me falando assim, tipo, quando chegar uma mensagem, você define, tipo, cada mensagem que chegar, eu vou definir um channel pipeline que ela para essa mensagem que ela vai entrar e vai tipo, passando por essa pipeline. Então, você vai definindo handlers, então ele vai aplicar esse handler, depois vai aplicar esse handler, vai aplicar esse handler, e o contrário também é válido. Então, para implementar um codec, eu preciso de uma channel pipeline para fazer as coisas, para conseguir fazer o nu codec. Então, vamos implementar uma pipeline.
Essa é exatamente o código da nossa pipeline que fala o NuNu lá, tipo, o protocolo de verdade, mas tipo, eu tô chamando de NuNu. Mas esse é exatamente o código, sabe? Eu peguei o código de lá e dei o Ctrl+V aqui. Então o que que tá fazendo? Esses caras aqui, esses dois, ele vai fazer então, tipo, ele vai, tipo, como eu tô dando é de last, esse cara vai primeiro, depois esse, depois esse, depois esse. Só que assim, esses dois caras de cima, eles são para ser executados quando chega uma mensagem, o servidor manda uma mensagem para mim. E esses dois é quando eu estou respondendo a mensagem. Então, tipo, como eles têm tipo diferente, eu herdo eles de caras diferentes, então, tipo, o cara vai saber, a hora que estiver entrando, qual ele tem que chamar e qual não. Então, basicamente, esse primeiro cara aqui, o que ele vai fazer? Quando você está tipo, com o protocolo TCP, o que está vindo? Está chegando bytes para você, chegando bytes para você, chegando bytes para você. Se você tiver que implementar isso na mão, você vai ter que tipo, saber o que é uma mensagem. Tipo, quando uma mensagem começa e quando uma mensagem termina. Porque o TCP ele vai te mandar tipo, tudo junto. Tipo, ele já vai grudar a segunda mensagem no final da primeira. E tipo, se não couber nesse pacote que ele está enviando, ele vai cortar e vai mandar a mensagem no resto. Então é uma coisa... É bem chato. Se tivesse que fazer isso na mão, é bem, bem chato. Daí, o NET ele já te oferece esse primeiro decoder aqui, que você fala assim, ó, eu estou falando aqui com esse 2 aqui, é falando assim, ó, as minhas mensagens elas vão vir com um cabeçalho, que os 2 primeiros bytes vão falar qual é o tamanho restante dela. Então, coloquei essa linha aqui, pronto, o cara já vai saber, falar, beleza, então deixa comigo, eu vou ler esses 2 bytes, vou saber que a mensagem tem 300 bytes e vou ler os 300 bytes, quando eu ler 300 bytes, eu passo pro próximo handler, entendeu? Então, tipo, esse cara já faz toda essa mágica, tipo, já livrou uma porrada de problema. Daí o próximo cara, eu vou mostrar ele aqui no próximo slide, então não vou falar isso agora. Esse encoder também. E esse length field prepender, exatamente a mesma coisa, ao contrário. Aqui eu, tipo, teoricamente eu estou respondendo. Então eu vou pegar, vou montar minha mensagem em bytes, daí vou passar para esse cara vai falar, essa mensagem aqui tem 400 bytes, vai botar o zero lá, os 2 bytes, falando que tem 400 bytes na frente, e vai mandar para frente. Esse falso aqui é para falar que, tipo, que você pode falar, tipo, o tamanho o cara que diz o tamanho da mensagem também pode ser variável, então se você colocasse true aqui, ele ia falar qual é o tamanho do cara que diz o tamanho da mensagem, né? Tipo, é isso. Então, essa é a implementação do decoder, que é o cara que vai ser chamado quando o server mandar uma mensagem para mim. Então ele recebe aqui, eu tirei assim, esse código aqui ele tem todos os tratamentos lá, para quando um case não bater, blá blá blá, eu tirei, deixei só o mais simples. Então o que esse cara vai fazer? Ele vai receber a mensagem, ele vai checar se a mensagem é um byte array, se for ele vai transformá-la no byte vector e vai chamar o codec.decode da mensagem, que é exatamente aquele negócio que o Lucas falou antes. Entendeu? Isso daqui é o cara do S-Codec, entendeu? Que eu estou passando ele aqui em algum lugar aqui. Esse cara aqui é o cara do S-Codec e sabe decodar uma mensagem do tipo NuNu. Então ele faz esse tipo attempt successful, ele tipo me dá a NuNu mensagem, entendeu? E daí eu retorno a NuNu mensagem e passo ela para pipeline. Então, tipo, aí que tipo, acontece a mágica. Tipo, uma vez que você tem lá o S-Codec, você implementou o encode e o decode, tipo, você criar um codec fica muito simples. E esse é o cara que faz o contrário, que pega uma NuNu mensagens aqui, e ele vai pegar a NuNu mensagem, vai dar um encode para byte array, e vai chamar esse carinha aqui que ele vai devolver lá tipo, ele retorna acho que um channel buffer, que é o que o cara precisa lá para passar para o próximo handler. Então, simples assim. Daí, uma vez que eu implementei essa pipeline, tipo, tem esse codec of pipeline, get pipeline, que é aquela função lá que eu mostrei atrás. Pronto, eu tenho um codec que fala o NuNu, que é o NuNu codec, coloquei lá no client e está implementado um client que fala NuNu codec. Então, voltando àquela arquitetura do Nubank, lá daquele processo,
como que ficou a arquitetura final? Isso aqui é realmente o que está em produção há 3 semanas que eu falei. A gente usou Finagle de ponta a ponta. Então aqui, para falar com o partner, eu tenho um Finagle client que fala no nu. Daí, esse router service tem que falar com o Muricy service. Esse Muricy service, a gente implementou um Finagle server nele que fala Thrift. O Thrift, ele é tipo, é o arroz com feijão, assim, do Finagle. Se você falar, tipo, eu quero usar Finagle, não sei que protocolo eu vou usar, e você pode escolher o seu server, o seu client, o que o pessoal, tipo, se ele vai ler os posts lá, o que o pessoal fala para usar é o Thrift. Dá para usar o HTTP também, mas o Thrift, ele, tipo, o HTTP tem todas as características do HTTP, que tem que botar o header e tal, esse cara aqui não tem nada disso. E aqui, tipo, um detalhe assim, né? Na verdade, a versão inicial dessa arquitetura, esse cara aqui, ele era também um Finagle server que falava no nu, e esse cara aqui que para mandar, ele era um Finagle client também no nu aqui. Ficava 2 Finagle clients que falavam no nu aqui. Daí a gente resolveu mudar porque, tipo, se você trabalha assim, uma arquitetura de microserviços, uma coisa muito importante que você precisa ter é rastreabilidade. Tipo, a mensagem vai chegar aqui, vai passar para esse serviço, vai passar para esse serviço. Você precisa ter um jeito, ter um identificador que você consegue saber que essa chamada foi para cá, quando você precisa debugar algum problema, olhar os logs, você precisa disso. Então a gente botou o Thrift justamente para quê? Para conseguir colocar tipo um header na mensagem e nesse header a gente colocar qual é o identificador que a gente vai incrementando aqui. Então aqui no Nubank a gente usa o Splunk, não sei quantos de vocês conhecem o Splunk. Daí se eu vou no Splunk lá, esse cara aqui, logo, quando chega a mensagem aqui no Router Service, ele já passa um ID que vai sendo incrementado. Se eu procuro por esse ID no Splunk, ele já vai me mostrar por todo o caminho que a mensagem passou. Então foi só para justificar porque a gente usou o Thrift aqui. Muricy Service, e aqui é a mesma coisa, tipo, precisava conversar com esse cara e a gente implementou um Finagle Server que fala Thrift, um Finagle Client aqui desse lado, e a gente fez um Finagle Client também que fala aquele protocolo bizarro que esse cara aqui, o Crypto Hardware, sabe falar. Então, tipo, vocês podem ver, tipo, a gente resolveu tudo com o Finagle, então, tipo, a gente tem uma implementação, a gente vai fazer uma implementação de Secret Breaker, por exemplo, a gente vai poder usar ele de ponta em ponta no nosso projeto, back pressure e tudo mais, né? E outra coisa bacana dessa arquitetura, assim, de quem... Você usou ali, Java ali usando no Router Service, você já falou? Esse Router Service aqui, ele é feito em Java. Não, na verdade, porque é a interoperabilidade e escala. Ele é uma classe escala lá, mas daí, tipo, eu tô chamando ela. A gente fez umas massagens lá para ficar mais amigável de chamar e tá chamando. Então, isso... Então, uma coisa bem bacana assim, de quem trabalhou com futures é que daí com essa arquitetura, lembra, sempre faz uma chamada, ele dá um response, que é o response é um future, eu posso ir compondo futures. Então chegou aqui no Muricy Service, o Muricy Service ele faz várias chamadas ao Crypto Hardware aqui, a esse serviço. Então esse cara vai voltando futuros, eu vou pegando esses futuros, vou dando um map neles, coloco com os futuros que o Muricy Service retorna também, e jogo para esse cara um futuro, então eu não preciso blocar em nenhum lugar, tipo, eu posso tipo, simplesmente vou incrementando, compondo os futuros e jogando eles para cima até chegar aqui, e daí eu deixo que o Finagle se vira lá para mandar esse cara para o partner. Então, isso foi uma outra vantagem assim, que a gente ganhou usando essa arquitetura totalmente com o Finagle. E lembra, eu falei que o Finagle ele era 3 caras, o Future, o Service, e falou do Future. O Future ele é bem... Oi? Filter. Ele é bem filter. Ele é bem trivial, tipo, por exemplo, aqui eu estou criando um error filter, que tipo, simplesmente, se acontecer algum problema, ele vai jogar para esse cara, e esse cara aqui vai montar uma build error message, e vai mandar essa message na pipeline. Então, tipo, uma vez que eu criei um error filter, eu só componho ele com o Muricy Service, então pronto. Tipo, agora o Muricy Service tem um error filter para quando der alguma exceção, ele usar esse error filter e beleza. Então, tipo, tem outro, tipo, timeout filter, e no Twitter dá alguns exemplos, você pode criar um authorization filter, basicamente o mesmo esquema, geralmente, quando a gente usa quando está usando um framework web.
Daí, conclusão, Ferreira, eu falei que ele é bom, cara, tipo... E, tipo, essa questão de ser agnóstico a protocolo faz toda a diferença, entendeu? E, tipo, não é um cenário muito comum que o Lucas perguntou quem teve que implementar protocolo binário alguma vez na vida, e, tipo, não é uma coisa muito comum que tem que fazer. Mesmo no Nubank, assim, a gente nunca tinha feito isso, a gente fez exclusivo para esse projeto. Mas essa questão do Finagle ser agnóstico a protocolos, a gente pode usar ele de ponta a ponta, e, tipo, só trocando o protocolo, e é bem fácil fazer isso. E com isso a gente pode reaproveitar a nossa solução de circuit breaker e whatever para tudo. Então, essa é a conclusão. Daí, eu coloquei aqui pontos não tão bons do Finagle, para ser mais politicamente correto, assim. São coisas que, assim, que pesquisando tal, eu achei que podia ser melhor. Uma questão é documentação. O que eu falei, o feijão com arroz, assim, como fazer um clientezinho básico e tal, você acha bastante coisa. Mas, por exemplo, fazer um codec já não é uma coisa que você acha assim. Você tem que entrar lá no... Como o código é aberto, você entra no código e vê como é que eles fizeram e tenta fazer, entendeu? Mas não tem muita documentação, não tem muita explicação. Então, a documentação é uma coisa que poderia ser melhor no Finagle. E outra coisa é que, tipo, o Net 4 ele é bem melhor, bem mais rápido, só que o Finagle, pelo menos o que a gente está usando, ele está em cima do Net 3. Eu entrei até hoje lá no repositório do Finagle, vi que o pessoal criou lá um diretório já lá, tipo, Finagle Net 4, o último commit era de 2 dias atrás, então eles estão trabalhando para migrar, mas, tipo, ainda não migrou, chateado. Daí, tipo, para falar tipo, um pouco assim, os próximos passos do Nubank, daí como eu falei que falei de uma documentação, então a minha ideia, assim, para os próximos dias, sei lá, é tipo criar um tutorial mesmo, colocar na internet como criar codecs e mais alguns detalhes assim de implementação que a gente teve que bater um pouco a cabeça assim, a gente não achou tão fácil para não ficar só cobrando e tal, né? E quando esse projeto deixar de ser um projeto super secreto, que vai ser em breve, a ideia nossa é abrir essa implementação do codec do Nunu, eles não saber o que é o Nunu, do outro lado que fala com hardware de criptografia e também do parser que a gente fez. A gente está nos planos já de abrir, a gente só não abriu ainda por uma questão estratégica da empresa mesmo, entendeu? Que daí vocês vão poder ver tal, como faz tal. Não sei se alguém vai precisar usar, é uma coisa bem específica da área bancária, mas é legal, sempre legal, né? Daí que são algumas referências, esse daqui é o blog post que fala da motivação, explica um pouco. E o Scala School, que é bem legal para estudar Scala, ele tem tipo, uma parte também que é sobre o Finagle, bem legal também, então vale a pena quem quiser estudar mais, olhar esses 2 links. E temos vagas, tipo, sério, tipo, bem bacana trabalhar aqui, a gente tá precisando de gente, por favor. E valeu, pessoal, obrigado. Perguntas? Além do filho, vocês chegaram a testar outra coisa na época ou só viram esse já? A primeira... Tipo, a gente tentou usar um framework do próprio Clojure para fazer essa conexão, foi a primeira versão. E a gente também usou, como eu falei aqui, o Router Service, ele é feito em Java. A primeira implementação dele que conectava lá com o partner lá, ele era o Net puro, assim, sem o Finagle, a gente usou o Net. Foi as nossas primeiras tentativas, assim. Quantas chamadas vocês têm por partner por dia? Ou vocês recebem? Então, tipo, ele tá em... Eu falei que tá 3 semanas em produção, mas ele ainda tá com um número bem limitado de usuários. Então... Cara, expectativa... Não tem assim... É assim, é uma coisa, tipo, nunca vai ser um
Twitter, assim, porque é coisa bancária que dá com dinheiro. Então, se um dia a gente chegasse no número de requests do Twitter, assim, tipo, o Nubank estaria... Mas é bem difícil falar, cara, não tenho noção. Talvez daqui... Até falei, tava conversando com o Rumi hoje à tarde, assim, talvez a gente tenha que... Daqui 6 meses, quando tudo isso tiver... Daqui 6 meses vai estar, tipo, bombando. Então, e a gente vai poder, tipo, falar tudo. Então, talvez vale essas palestras novamente, com o Lucas falando exatamente o que era, o que a gente fez, e aqui falando abertamente tal, o que era. E daí, a gente vai ter experiências mesmo de vai dar pau, vai cair, como é que a gente vai, o circuit breaker vai se comportar, como é que back pressure, talvez daí vai valer a pena até entrar nesses detalhes, assim, de como lidar entre serviços lá. Hoje a gente não... Essa experiência em produção a gente ainda não tem. As mensagens que chegam, elas são, de repente, pode ser que seja colocado no meio, tipo, tem um chunker de lá, alguma coisa assim do tipo? Aqui, ó, o TCP, o protocolo TCP deixa fazer essas coisas, né? Então, o jeito que vem os bytes vai ser totalmente aleatório. Vai ser 2, 3, tipo, uma página inteira, meia página, enfim. Aquele length field de qualquer coisa, ele garante que vai te dar 300 bytes. Acumular um tanto. Vai acumular e vai te dar um byte buffer com 300 bytes pra você ler. E aí com o codec você consegue marcar direitinho lá e o só codec, vai lendo, o próprio sobra codec vai é um lendo protocolo depois. binário que tem lá o primeiro que fala quantos bytes ele vai ler, todas as coisas que eu tinha falado. Então, os próprios pipelines lá do net te deixam fazer isso. Speed iterate, alguma coisa assim, pra ler as quebras e tal. Pra fazer alguma coisa assim. E o legal do Finagle+, né, que a gente está trabalhando com pelo menos 3 protocolos aí nessa arquitetura. E a forma de você tratar erro, todas as coisas é igual, em todas as pontas. Né? Então, e tudo isso é assíncrono, então você vai compondo features, você pode ligar a chamada de um serviço no outro como service do server, por exemplo. Então, tipo, dá para fazer bastante coisa, fica bem, assim, elegante, né? No sentido de programação funcional, né? Que você vai compondo feature lá, que é tal... Quando dá erro em tudo, então a gente consegue tratar isso numa ponta só, de uma maneira só. Né? É bem legal. Sim. É isso. Valeu, pessoal. Obrigado.